Olá pessoal, bem-vindos ao início da série de vídeos Simplificando o ISS. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição em nosso canal no YouTube para receber novas postagens. Começaremos tecendo alguns comentários sobre a decadência e a prescrição, sob a ótica do direito tributário, que são hipóteses de extinção do crédito tributário, conforme inciso 5º do artigo 156 do CTN, sendo ambos amparados pelo princípio da segurança jurídica, ou seja, seu objetivo é estabilizar e extinguir a relação jurídica entre o contribuinte e o fisco, de acordo com a súmula 555 do STJ. E para isto, temos primeiramente que verificar a relação jurídico-tributária. Temos então, primeiro, a hipótese de incidência, que é o momento abstrato, teórico, que o legislador estipulou para dar início na relação jurídico-tributária. 2. Fato gerador, que é a materialização da hipótese de incidência. De acordo com o artigo 1º da Lei Complementar número 116 de 2003, que dispõe sobre o ISS, o fato gerador é a efetiva prestação dos serviços constantes da lista de serviços anexa a esta lei, ainda que estes não se constituam como atividade preponderante do prestador. 3. Obrigação tributária, que é o resultado proveniente do fato gerador, composta pelo sujeito ativo, sujeito passivo, causa e objeto. Lançamento. Para que a obrigação tributária torne-se exigível, é necessário o lançamento, que pode ser direto, misto ou por homologação. A. Lançamento direto. Ocorre quando o fisco, sem a ajuda do contribuinte, calcula o valor do imposto devido. Como exemplo, o IPTU e o ISS fixo dos autônomos. Lançamento misto ou por declaração. Para o seu cálculo, é necessário que o contribuinte forneça as informações ao fisco, como exemplo, o ITBI. Lançamento por homologação. Nesse caso, é o contribuinte que calcula o imposto, faz o seu recolhimento, sem nenhuma ação do fisco, que deverá depois conferir se foi recolhido corretamente, fazendo a sua homologação. Exemplos: o imposto de renda, o IPI, o ITR, o ICMS e o ISS variável. Com relação à homologação, temos duas formas, a expressa e a tácita. A expressa é quando o fisco examina o pagamento e lavra uma notificação com sua quitação. A tácita é quando o fisco não faz esta análise no prazo legal, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. De acordo com o inciso 7 do artigo 156 do CTN, a homologação extingue o crédito tributário. Importante frisar que o pagamento antecipado não extingue o crédito tributário, mas sim a sua homologação realizada pelo fisco municipal. Após o lançamento, é constituído o crédito tributário. Para o contribuinte surge uma obrigação tributária e para o fisco surge o crédito tributário, de acordo com o artigo 142 do CTN. A decadência também é conhecida como caducidade. Como já falamos, é uma das formas de extinção da exigibilidade do crédito tributário. Ela ocorre antes do lançamento, não pode ser suspensa ou interrompida. Decadência é a perda do direito de constituição do crédito tributário. De acordo com o CTN, no lançamento de ofício ou misto, aplica-se o artigo 173. Nos lançamentos por homologação, aplicam-se os artigos 150 ou 173. Como já mencionamos, é através do lançamento que a obrigação tributária torna-se exigível. Entendemos que o lançamento é o divisor de águas entre a decadência e a prescrição. É importante destacarmos que mesmo que o crédito tributário esteja com a sua exigibilidade suspensa por qualquer das formas previstas no CTN, o fisco deverá efetuar os respectivos lançamentos como um meio de prevenção da decadência. No lançamento por homologação, temos que analisar se houve antecipação do pagamento.
Se a resposta for não, o prazo decadencial inicia-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Se a resposta for sim, temos que fazer outra pergunta. Houve dolo, fraude ou simulação? Se a resposta for não, o prazo inicia-se com o fato gerador. Se a resposta for sim, e desde que provado pelo fisco que houve o dolo, a intenção de sonegar, o prazo começa a ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Critério temporal. Situação 1. Sem antecipação do pagamento. Como exemplo, um fato gerador ocorrido em 2 de fevereiro de 2015. O prazo decadencial de 5 anos começa a contar a partir de 1º de janeiro de 2016, tendo o seu final em 1º de janeiro de 2021. Situação 2. Com antecipação de pagamento. Como exemplo, um fato gerador ocorrido em 2 de fevereiro de 2015. O prazo decadencial de 5 anos. Para lançar qualquer diferença, começa a contar a partir do fato gerador, tendo seu final em 2 de fevereiro de 2020. Da prescrição. A prescrição, conforme já mencionamos, é um instituto de extinção do crédito tributário, cuja legislação congrega 2 principais elementos. Primeiro, de um lado pressupõe a passagem do certo lapso temporal. E de outro, requer a inércia do interessado. De acordo com o artigo 174 do CTN, o prazo para cobrança pela Fazenda Pública é de 5 anos, a contar de sua constituição definitiva, ou seja, quando esse se tornar indiscutível ou quando não se admitir qualquer recurso administrativo. Isso significa que a inércia do fisco, durante determinado lapso temporal, implica na perda do direito de ajuizamento da ação de execução fiscal. Ocorrendo a prescrição, a ação executória será nula, com extinção do crédito tributário. A prescrição tributária pode ser suspensa ou interrompida. As hipóteses de interrupção da prescrição estão previstas no artigo 174 do CTN. Interrupção da prescrição. Parágrafo único do artigo 174 CTN. A prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal, pelo protesto judicial, por qualquer ato judicial que constitui moro devedor ou por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Quando ocorrer a interrupção da prescrição, a contagem do prazo deverá ser iniciada novamente, ou seja, mais 5 anos. Causas de suspensão. A. Parágrafo único do artigo 155 do CTN. Causas de anulação de moratória. B. Artigo 40. Lei de execução fiscal, pelo período máximo de 1 ano. C. Inciso 1 a 6 do artigo 151 CTN. Causas de suspensão do crédito tributário. D. Parágrafo 3º do artigo 2º da Lei de execução fiscal, pelo período de 180 dias entre a inscrição do crédito em dívida ativa e a distribuição da execução fiscal. Importante frisar que, no caso de suspensão, o prazo deve ser retomado de onde parou. Para a constituição do crédito tributário, temos o prazo de 5 anos a contar do fato gerador, e ele é constituído pela notificação do lançamento ao sujeito passivo. A partir desta notificação, começa a contar o prazo, que normalmente é de 30 dias, para pagar o imposto ou impugnar o lançamento. Após este prazo, o lançamento torna-se definitivo, começando então a contar o prazo de 5 anos para sua cobrança. Pessoal, esperamos que tenham gostado. Nosso objetivo é trazer subsídios tanto para os auditores fiscais como também para os contabilistas. Faremos novas postagens com outros assuntos relevantes com relação ao ISS. Não se esqueçam de fazer sua inscrição em nosso canal do YouTube. Obrigado.